Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 10.418ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 23 de fevereiro de 2021, às 19 horas. De imediato, convoco o vereador Jacó Imig para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos para que fiquem em pé. Salmo 37, 16 e 17. Mais vale o pouco que o justo tem do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustém os justos. Cumprimento os vereadores, vereadoras, funcionários da casa e o público que nos assiste hoje pelas redes sociais. Estamos aqui então adotando reforçando os protocolos de combate ao Covid-19, em virtude da bandeira preta que nossa região está enfrentando. Como podem ver, infelizmente não podemos receber público nesta tarde, início de noite, mas estamos reforçando então os nossos protocolos. Todos os vereadores utilizarão sempre o uso da máscara durante suas falas e ainda fazendo a higienização do microfone que é compartilhado. Determino o secretário vereador Yuri Campos que faça a leitura da ata. Ata da 10.417ª sessão ordinária realizada em 16 de fevereiro de 2021. Coloco a referida ata em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se levante. Declaro a ata aprovada por unanimidade. Solicito que o secretário faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal, encaminhando respostas do PP 04/2021 da vereadora Gabriele Martins, PI 05/2021 do vereador Décio Hansen. Do Executivo Municipal, encaminhando em anexo número 06/2021 sobre verbas públicas federais. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providências, pedidos de informações e pedidos de indicações. Pedido de providências número 012/2021, autor vereador Antônio Vorsch. Pedido de providências número 013/2021, autor vereador Décio Hansen. Pedido de providências número 014/2021, autor vereador Yuri Campos. Pedido de informação número 010 e 011 de 2021, autora vereadora Gabriele Martins. Pedido de informação número 012/2021, autor vereador Yuri Campos. Pedido de informação número 013/2021 da Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória. Pedido de indicação número 014/2021, autor vereador Gilberto Gubiani. Indicação número 014/2021, autor vereador Gilberto Gubiani. Pelo presente expediente, o vereador que abaixo subscreve vem à presença de Vossa Excelência propor indicação conforme segue. Esta indicação tem por intuito que o Poder Executivo estude a viabilidade de colocar asfalto na Rua Belo Horizonte, no trecho entre a Rua Otto Bauermann e a Avenida Walter Klein, e também na Rua Manaus, no trecho entre a Rua Alemanha e a Rua Belém, no bairro Lago Azul. A pavimentação asfáltica em nossos bairros é de suma importância para a comunidade, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres, facilitando o ir e vir dos cidadãos, evitando assim danos nos veículos e motocicletas,
que diariamente transitam por essas vias, oferecendo mais segurança aos usuários. Assim sendo, certo da atenção e acolhido da proposta, renovamos os votos da mais elevada estima e consideração. Autor, vereador Gilberto Gubiani. Seriam esses os pedidos, senhor presidente. Solicito à Secretaria da Casa que faça o envio dos pedidos aos setores competentes. Solicito que o secretário faça a leitura do projeto a ser votado. PL 07/2021, do Executivo Municipal, insere dispositivos no artigo 2º da Lei Municipal número 2200/2017, de 13 de fevereiro de 2017. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 09/2021, de expediente 09/2021, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto 07/2021 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Solicito espaço, senhor presidente. Autorizado. Cumprimento o senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, colegas da casa, pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Então, só para esclarecer a questão do projeto número 07/2021, né? Uma proposta do Executivo, uma adequação, então, que tem como objetivo implementar rampas de acessibilidade nas calçadas do município que tenha largura igual ou superior, né, a 3,40 metros. Então, visando assim dar concretitude à Lei Federal número 3.146, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Seria essa, senhor presidente. Só fazer uma correção, Lei 13.000. Isto. Pediu espaço também, presidente. Autorizado. É claro que a gente vai votar a favor da adequação da lei, né? Falo em nome da bancada, porque é importante, né? Tanto para o desenvolvimento do município, quanto também para o trabalho do executivo. Mas eu falo agora como população, precisa que, não é nenhuma crítica só ao governo, mas a estrutura de executivo em si, né? Precisa ser colocada como pauta, pelo menos, a construção das calçadas, né? Nos terrenos públicos. Por quê? Votar aqui uma lei de acessibilidade em calçada, sendo que não tem nem calçada em quase todos os terrenos que pertencem ao executivo, né? Há uns 10 anos, agora não sei o ano que foi isso, de repente os colegas podem me corrigir ou me dar a indicação, mas a prefeitura já cobra calçadas e com rigor, né? Que todo mundo tenha uma calçada bonita, né? Boa para trafegar dentro de uma série de requisitos, mas não entrega também essas calçadas com qualidade, né? Então a gente, claro, vamos votar a favor, com certeza é importante, mas para a população precisa ser entregue também um serviço de qualidade. Obrigado. Obrigado, colega vereador. Coloco o projeto em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se levante. Declaro aprovado o projeto 007/2021 por unanimidade em votação única. Solicito que o secretário faça a leitura do projeto novo. PL 08/2021, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação área de terras de propriedade de MSC Comércio de Veículos Limitada e da outras providências. Baixe o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre. Antes, rapidinho, quero algo que eu esqueci de falar antes. Estamos realizando hoje a sessão às 18 horas para nos adequarmos dentro do decreto da bandeira preta, e aliás, de todas as bandeiras do estado, né? E a partir das 20 horas não podemos ter mais aglomeração e trânsito de pessoas
em ambientes públicos. Então, por isso, adiantamos nossa sessão para as 18 horas, apenas para fazer esta adequação. Então, dando início à palavra livre, convido o colega vereador Gilberto Gubiani para fazer o uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, Gabriel, Beth, vereadora Beth, os colegas vereadores, senhor Felipe, os funcionários da casa e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Gostaria primeiro de falar da minha indicação aqui sobre a rua Belo Horizonte e a rua Manaus, no bairro Lago Azul. Da importância de ter duas principais ruas paralelas do bairro asfaltado. E as pessoas que vêm nos visitar, que entram na cidade, já começam a entrar no bairro. Como é o primeiro bairro da cidade, vindo de sentido de Portão para a Estância, elas já começam conhecendo o primeiro bairro. Então a gente ter um embelezamento já de cara, além de melhorar a trafegabilidade das pessoas que andam, transitam ali no bairro, né? Tanto os pais que saem passear com os seus filhos, né, empurrando os carrinhos, e o calçamento não tem como os pais sair por dentro dos bairros, né, circulando com suas crianças empurrando os carrinhos, né, as calçadas é ruim, né? E aí mais ainda o calçamento, aquelas pedras, fica difícil. Então vai ficar bom para todo mundo. Então a gente quer melhorar muito a circulação urbana, né, e começando pelo Lago Azul, porque a carência no Lago Azul ali da mobilidade urbana é muito grande. Lago Azul eu moro há 20 anos ali e a mobilidade urbana não foi feito nada. Então é isso aí e vamos trabalhar muito, que vai vir muitos outros pedidos ainda de outras ruas aí, né? E tanto para o Lago Azul como para os outros bairros aí também. Agora eu quero fazer um agradecimento também ao vice-prefeito e secretário de obras também, que estou pedindo das coisas, estou passando para ele diretamente e ele está nos atendendo. Está nos atendendo. Eu estou falando, tem um probleminha lá, ele dentro do possível com sua equipe, né? Ele está nos atendendo. Então, um agradecimento aí ao Ayrton e a toda a Secretaria de Obras, toda a sua equipe, né? Trabalham que as coisas tá melhor. Tá melhor e tem que continuar assim, até o final. Então, hoje mais uma vez também agradecer aí o prefeito Diego, que abriu as portas do seu gabinete também para me atender lá, né? Que eu levei as indicações, e outras demandas ideias, como eu quero uma estância velha, né? E muitas pessoas também me pedem outras coisas, né, para a cidade. Então eu já estou passando no diálogo para ele, para ir adiantando. De repente ele consegue ir adiantando alguma coisa, né, para o futuro de estância velha, né? Também falar de saúde, né? Saúde temos aqui nós aqui todos os vereadores tomando todos os cuidados aqui, né? Usando máscara, né? E a gente pede à comunidade também, vamos cuidar um pouquinho agora, né? Vamos se cuidar a todos, né? Principalmente evitar festas, né? Evitar aglomerações, distanciamento, né? Então vamos tomar os cuidados aí, que a gente teve uma perca aí no domingo aí, né? Mais uma moça ali do Campo Grande, né? Do Industrial, então conhecida minha, né? Então a gente lamenta, né? Sentimentos da família toda aí, né? Porque a gente não quer isso aí, né? Então vamos se cuidar, vamos tomar todos os cuidados que logo isso vai passar. Também, parabenizar todos os médicos, as enfermeiras que mais uma vez estão aí, né, frente com esse problema sério que é o Covid, né. Então quero parabenizar todos, né, as pessoas que trabalham nessa área aí, porque a população vai precisar de mais dedicação e eles estão aí botando as suas vidas em risco para nós defender, né. Então nós temos que fazer a nossa parte, né, mas agradecer pelo esse trabalho que eles fazem, que é de tão grande importância para nós aí também. Outra coisa também que também agradecer também que agora tá indo para o final uma novela, né, que é a rotatória do Industrial do Campo Grande, né. Agradecer a gestão aí por ter dado o pontapé inicial lá já, né, porque nos últimos aí menos de 10 dias 3 acidentes lá que aconteceu. Então temos que agradecer porque a rotatória está saindo do papel, né, e logo vai estar pronto.
Então, muito obrigado a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais aí. E o Beto não para. Muito obrigado aos meus colegas aí por ter me acolhido muito bem aqui na casa, né? Não sei se na próxima eu estarei aí de volta, ou volta a minha colega Gabriela, mas eu desejo a ela, que também está se cuidando em casa do Covid aí, né? Com a família. Muita saúde para ela também e para sua família. Então, um forte abraço a todos. Obrigado, colega vereador. Próximo vereador a fazer uso da tribuna, Lucas Argentino. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, funcionários da casa, todos que nos assistem hoje das redes sociais. A ideia primeira não era usar para falar deste assunto, mas é inviável não falar, pois teve uma repercussão gigante. E repercussão, senhores. Quem ainda não viu e quiser ver, passa na minha página lá no Facebook, no perfil, nem que seja para me xingar mais um pouco, né? Mas é isso que acontece quando a gente tem um posicionamento. Tá? E esse posicionamento vai contra boa parte da opinião pública. Vocês, nós todos aqui, em uma hora ou outra, nesses no mínimo 4 anos, provavelmente teremos algo parecido. Mas não será por causa disso que eu não vou me posicionar. Tá? Não estou aqui para pensar o que os outros vão dizer, né? Fui escolhido para representar a população baseado no que eu acho correto. Nunca fui Maria vai com as outras e nunca deixei de me posicionar. E assim eu vou continuar. E recomendo que vocês também, meus caros colegas, também façam assim. Eu poderia muito bem ficar na minha, com meus colegas, bem dizer todos, e votar a favor sem fazer alarde quando for a hora, visto que nem projeto temos ainda sobre a minha colocação. Mas eu prometi representar também a minha classe. Prometi que os servidores públicos teriam alguém que o defendesse e defendesse os seus direitos. E cá estou, com algumas pedradas a mais, mas firme e forte no meu propósito. Não respondi ainda os comentários, que foram muitos. Mas eu uso esse espaço agora para falar. Primeiro, bastava ler as 3 primeiras palavras da foto que ilustrava a postagem. Não é aumento, é reposição inflacionária. Também não é para o vereador, nem para o prefeito ou para o vice, e nem para os CCs ou secretários. É para o funcionário público. Segundo, e talvez tenha sido um erro em não usar alguns exemplos, porque o funcionário público geralmente é perseguido e taxado de vadio, acomodado. A colega Beth também sabe desse fardo que carregamos. Mas as pessoas parecem não se dar conta que nesse balaio do funcionalismo estão os médicos, enfermeiros, assim como o colega Beto acabou de dar os parabéns, né? Os agentes de saúde, toda a linha de frente no combate à pandemia. Será que eles não merecem também não perder uma parte do salário com tudo que a gente vive hoje? No mesmo balaio estão os professores, profissionais menos reconhecidos economicamente, digamos, e que a partir de hoje estão também na linha de frente, mas sem vacina. Usados quase como cobaias para ver se, voltando às aulas, aumenta ou não o número de internações ou de casos positivos dessa praga que está aí. A todos vocês, colegas professores, meu máximo respeito. Só com a saúde e a educação, já são quase 40% de todos os funcionários públicos. No mesmo balaio dos servidores estão também todas as engrenagens que fazem o serviço público funcionar. Seja na matrícula do teu filho na escola, ou no agendamento do teu exame no posto, seja na segurança do teu bairro, ou então na troca de lâmpada da tua rua. E o que está sendo pedido é o que todos têm direito. É o que se perde com a inflação. Tá? O empresário, o comerciante, aumenta o preço por conta dela.
Servidor privado recebe o dissídio todo ano. E se não recebe, está sendo roubado e te orienta a procurar o teu sindicato ou a justiça. Os que estão desempregados, a culpa não é do servidor, que estudou e passou num concurso que todos poderiam ter feito. O fato de terem, por enquanto, uma certa estabilidade não tira o direito de termos um salário que varie pelo menos na porcentagem da inflação anual. Assim como funciona com o salário mínimo, que todo ano é reajustado. Sem falar que, diferentemente do funcionário do setor privado, se o funcionário público sair do emprego, sai com uma mão na frente e outra atrás. Não tem sequer fundo de garantia ou direito a um seguro-desemprego. O servidor público não é inimigo ou adversário do servidor que trabalha no setor privado. A culpa da pandemia não é do servidor. E por isso não pode sair do bolso dele o dinheiro para pagar essa conta. Lembrando de novo que esse ano já nós, funcionários, perdemos 3%. Solicito meu espaço de liderança, presidente. Autorizado. Perdemos já 3% do nosso salário por conta da alíquota que esta casa aprovou e que, graças à Lei Complementar 173, não podemos ganhar direitos adquiridos pelo nosso regime dos servidores, como o triênio e merecimento, e nem ter nenhum aumento real de salário. Peço aqui a todos um pouco mais de empatia. Empatia não tem contraindicação, vereadores. Aos colegas, funcionários públicos de carreira, digo para vocês uma frase que eu diria se fosse o paraquedas do nosso presidente Bolsonaro. Tô contigo e não abro. Acho que é o recado de quase todos os comentários que eu recebi na minha postagem nessa última semana. Pretendo ainda responder os mais bem colocados, na medida do possível, visto que a proporção que tomou foi gigantesca. Outro assunto importante a ser tocado agora, há pouco mais de uma hora atrás, saiu no Facebook da Prefeitura a seguinte manchete: aulas presenciais não serão retomadas na EMEI Rincão dos Pequeninos após professora testar positivo para a Covid. Além dela, outras 7 professoras estão com suspeitas. São ao todo 13 professores nessa escola. 8 não vão trabalhar amanhã, não vai ter aula amanhã. As aulas nem começaram, porque estavam previstas de iniciar amanhã, e já temos um caso desses. Lembrando que eu sou a favor, sim, da volta às aulas, mas com todos os cuidados necessários. E isso inclui indispensavelmente a vacina em todos os profissionais da educação. As crianças podem até não serem tão afetadas pelo vírus, né? Ou até mesmo os professores. Mas elas podem levar esse vírus para casa, onde temos nossos pais, irmãos, tios, vós e afins. Reforço o que eu falei na primeira parte, onde parece que os professores estão sendo tratados como uma espécie de cobaia, para ver se o aumento dos casos volta a crescer com a volta às aulas. Um pouco mais, ou muito mais, de cuidado e responsabilidade com esses profissionais. Agradeço, uma boa noite. Obrigado, colega vereador. Vereador Antônio Vorst. Então, boa noite, presidente. Boa noite para a mesa e aos colegas vereadores, funcionários da casa. A todos que estão nos assistindo de suas casas hoje. Uma boa noite ou boa tarde, né? Aí vai para cada um. Quero falar um pouquinho da fiscalização que nós fizemos ontem, o trabalho aqui, né? Participei como primeiro suplente na posição de secretário, então, né? Na presença aqui do presidente da comissão e do colega relator Douglas e o Jacó, né? Então, quem acompanhou, eu sei que muita gente acompanhou porque eu recebi muitos comentários, mas eu quero fazer um pequeno comentário aqui sobre os valores gastos com propaganda e publicidade durante a pandemia pelo governo. E nisso a gente fala de jornais, cartazes ali justificados e também carro de som. A gente viu que o governo gastou R$ 22.590 em propaganda e publicidade, sendo que a televisão falava todo dia de Covid, fala até hoje todo dia, né? O colega Lucas anteriormente falou do presidente Bolsonaro, é só o que a gente ouve na televisão, é Bolsonaro e Covid.
Então eu acho que a prefeitura não precisava investir esse valor, né? Fiz aqui um pequeno cálculo, com a média que a gente viu ontem dos custos das tiras de teste, o município podia ter adquirido pelo menos 450 tiras de teste com esse valor usado. Então não é só corrupção que a gente fiscaliza, mas também o mau uso, a má aplicação do dinheiro público. Eu vou falar para vocês, eu estou aqui realmente para isso, sabe? Não só para fiscalizar a corrupção, que corrupção às vezes é só a ponta do iceberg, mas o mau uso do dinheiro público é que traz realmente consequências negativas na vida da população, né? E a gente fez o pedido de informação aí, inclusive daquela edificação, né? Assistência social edificando, parece que uma casa, uma garagem, etc, sei lá o quê, com o dinheiro do Covid. Mas enfim, né? Aí os méritos a gente vai discutir mais para frente. Bom, na última semana eu visitei empresários que são aqui do município ou que têm parentes no município, que gostariam de estar aqui no município e não conseguem. Tem gente tentando já há mais de 5 anos estar aqui na cidade, mas por questão do plano diretor do município não consegue empreender aqui. E também tem pessoas na cidade, dentro de suas casas, empreendendo com ateliê, com até eu visitei um mecânico, né, dentro de casa, trabalhando com toda a estrutura, com PPCI e tudo, né, para aprovar e não aprova porque o plano diretor não permite, né? Então, realmente, nosso município está muito atrasado, também por questão de plano diretor. Eu vou dizer que é triste uma cidade atrasar por causa de algo tão simples, né? Tão simples mesmo. Mas, enfim, a gente precisa abraçar um pouco mais o empreendedor, né? E não correr com eles todos. É muita burocracia dentro da cidade. Essa é mais uma, né, para a gente debater. Então, a gente tem que comemorar aqui que as escolas de educação infantil podem abrir, porque daí os pais podem trabalhar. Vou dizer para vocês assim que muitos pais não estão trabalhando porque não tem onde a criança ficar, e a criança vai ficar onde? Fica numa tia crecheira, que é uma escola irregular. A criança numa escola irregular sofre acidente, se machuca, bate a cabeça numa quina e vai acontecer o quê daí? Quem vai ser responsável se aquela escola irregular não poderia estar aberta? E a gente sabe que infelizmente isso acontece porque as pessoas simplesmente precisam trabalhar e não tem justificativa, né? Todo mundo precisa trabalhar. É difícil a gente falar qual o trabalho é essencial. Hoje o vereador está aqui trabalhando, mas tem gente que vai ter que fechar o negócio. Então o trabalho do vereador é mais importante que o outro. É ridículo a gente discutir qual trabalho é mais importante ou não. Todo o trabalho que coloca comida na mesa de uma família é essencial, gente. Acabou. O colega Lucas aqui de novo acabou de trazer a necessidade do serviço público. O serviço privado também tem a sua importância. É difícil a gente falar qual é mais importante que o outro. Olha, é difícil. E hoje a gente tem que fazer a sessão mais cedo, porque às 8 horas a gente não pode mais circular em espaço público. Eu não sei, existe um dado científico que diz que o vírus, a partir das 8 horas, ele fica mais forte, ou que a partir das 8 horas as pessoas se contaminam. Não existe, sabe? É cada medida, né? Como em São Paulo, que os carros têm restrição de circulação lá, o colega desce. Os carros com a placa ímpar na terça-feira não podem circular. Aí os ônibus lotam e os trens e os metrôs lotam de pessoas e conduções para ir para o trabalho. São medidas idiotas, muitas vezes, que acabam tirando vidas, mas que politicamente elas são adotadas. Enfim, né? Acho que a população é que cabe o mérito. Bom, sábado, então, como a gente fez na semana passada aqui a moção para a professora e atleta Nayuri, eu estive lá treinando com ela, voltei lá para o Instituto Ivoti, né? Como eu brinquei na semana passada, pelo meu histórico de atleta, né? Eu praticava esportes lá, eu era aluno do Instituto, né? Eu fui atleta lá do Instituto Ivoti por um pequeno espaço de tempo, a osteomielite me tirou de lá. E eu vou dizer para vocês, é muito triste mesmo ver que os atletas de Estância treinam e competem representando Ivoti, ganham prêmios para Ivoti, medalha de ouro, prata, bronze, reconhecimento, investimentos. Presente, já está para acabar ali, eu vou te pedir meu espaço de liderança. Antecipado? Autorizado. Antecipado. Então, o município perde muito em questão do esporte. Agora a gente tem lá a nossa pista de atletismo lá no Campo Grande, e eu espero que aquele espaço possa servir pelo menos para os atletas do município poderem treinar. Porque, assim como aqui, também o Divoti está precisando de melhorias. E o que acontece é que muitas vezes os atletas que estão lá são nossos, né? Mas, né, eu queria aqui parabenizar, né? Eu conversei hoje com um dos donos da academia que eu faço parte, da academia Vic Center, né? Do grupo Top Fit, que realmente é uma academia que está seguindo todos os protocolos, e muitos deles, como a gente comenta, são chatos. Mas desde o começo, todo dia tem os horários para abrir, para fechar a academia. Todo mundo tem que usar máscara, tem que estar lá com álcool gel na mão, com álcool em spray, com pano.
Então a gente vê que são poucas as empresas que levam a sério. Aí se realmente cada um concorda ou não, acho que cabe a cada um, né? Mas assim, tem que parabenizar quem realmente está fazendo certo, assim como tem outras empresas em outros segmentos também, né? Eu quero fazer um comentário aqui que hoje saiu na mídia, até o jornal o Globo divulgou, que Minas Gerais tem a menor porcentagem de mortos por milhão, né? E também é o estado que mais investiu no tratamento precoce. Eu acho que o médico ele tem que ter a liberdade de poder receitar, e tem muito médico sendo perseguido no Brasil todo porque não pode receitar um remédio. A gente viu relatos disso. Então, se a gente está num avião caindo e a gente não sabe se o paraquedas vai abrir ou não, a pessoa tem que ter o direito de abrir o paraquedas, de tentar pelo menos. Não tem comprovação científica, mas tem a comprovação de que ninguém morreu fazendo uso do tratamento precoce. Então tem que ser levado a sério, uma vez que a gente vai demorar muito para vacinar a população, assim como todos os países do mundo. Inclusive, os mais desenvolvidos e mais ricos ainda não conseguiram vacinar a sua população. E para fechar aqui, presidente, eu quero falar que sobre as roçadas, né? Começaram semana passada nos bairros. É muito bom isso aí, é importante demais, né? A gente sabe por quê, mas a gente precisa ter adoção diária nos espaços públicos, né? Pô, imagina que legal se no caminhódromo não precisasse mais a prefeitura roçar. Vamos fazer uma adoção diária legal. Eu já tenho a lei, a gente já conversou, inclusive com o prefeito, né? Sobre a lei de adoção de áreas, mas eu não acho justo, não acho necessário também o município ter que fazer uma contratação para alguém roçar aquilo ali. O caminhódromo podia ser a cada 100 metros, 200 metros entregue para alguma empresa cuidar, fazer sua publicidade, assim como as outras, os parques, as praças. Eu acho que o dinheiro público tem que ser usado de uma melhor maneira. Claro que é uma necessidade, é um serviço praticamente essencial, né? Uma roçada, poda, etc., limpeza, mas vai ser listado quando de novo? Daqui a 6 meses, daqui a 10 meses? Vai ter que ser feito todo mês, porque em época de calor o mato cresce muito rápido. Então a adoção diária é uma necessidade urgente nossa, né? Eu deixo aqui a minha dica e a indicação para o prefeito de novo. Um abraço para vocês, para quem está nos assistindo em suas casas. Muita saúde, cuidado, né? Infelizmente entramos na bandeira preta, mas seguindo aí os protocolos, eu acredito, né? E tendo muita fé em Deus, a gente vai conseguir sair. Um abraço para vocês, boa noite. Obrigado, colega vereador. Neste momento, peço licença para a colega Beth Gribler para que eu possa fazer o uso da tribuna. Conceda a palavra, presidente. Boa noite, colegas vereadores, colega Beth, funcionários da casa, a população no geral que nos assiste pelas redes sociais. Primeiramente, quero falar a respeito de 3 projetos que foram aprovados na semana passada, de minha autoria, e eu acredito que fiquei devendo então uma explicação do que trata cada um deles. Só para deixar claro para a população, são 3 projetos de regulamentação interna aqui da casa. O primeiro trata-se de uma doação de materiais que já não são mais utilizados aqui dentro, especialmente materiais eletrônicos, impressoras, teclados, caixas de som, armários, móveis, que com certeza terão muito mais utilidade dentro de algumas escolas, dentro das repartições públicas. E lembrando que nós, da Câmara de Vereadores, a gente não pode doar diretamente para alguma entidade. A gente tem que sempre fazer essa doação para a Prefeitura mediante uma lei. Então, esse foi um dos pontos adotados na semana passada, apontados. Outro foi em relação a uma adequação à lei de uso de diárias aqui na Câmara de Vereadores. A gente já está seguindo um controle muito grande em relação a isso, mas a gente precisava fazer uma adequação junto à lei e por apontamentos do Tribunal de Contas nos últimos anos. Então a gente fez uma pequena adequação na nossa lei. E ainda mais uma do que se tratava dos protocolos, dos pedidos de providência, indicação e de informações feitas pelos vereadores para o Poder Executivo. Então era esses 3 projetos que tinha da minha autoria na semana passada. Eu sei que fiquei devendo essa explicação,
para a população, então quis utilizar o meu espaço nessa semana para fazer essa explicação para vocês. Ainda na semana passada eu tinha feito a solicitação do plenário para 3 dias nessa semana, onde seria realizado então um evento para trabalhadores da área da cultura e de outras áreas sociais, juntamente do meu gabinete com o do vereador Nerio Carteiro. Infelizmente vamos ter que adiá-lo, né? Eu já tinha bastante pessoas inscritas, mas infelizmente vamos ter que adiá-lo por conta da pandemia, mas já fica o convite inclusive para os colegas vereadores para participarem, e a população no geral podem me chamar para fazer as inscrições assim que tivermos uma nova data. É um evento interessante, 3 dias de palestras, de um curso que faz um ensinamento de como buscar recursos para a área da cultura juntamente com o governo federal. Então é interessante, através dos editais, né, a gente ficar atento em relação a isso. Então quero abrir o convite para todos estarmos participando assim que tivermos uma nova data. Vamos estar divulgando ela. Ainda quero usar o espaço para salientar a relação ao Covid, né, a bandeira preta que nossa região e o estado está adotando, especialmente nessa semana. Temos que alertar muito a população para que mantenhamos os cuidados da Covid. Os números são assustadores, estamos entrando no colapso da nossa saúde pública. No primeiro pico da pandemia, em julho aproximadamente, a média de casos no estado que necessitavam de internação era de 64, mais ou menos. Em novembro, no segundo pico, eram de 67 e nesta semana está sendo de 181 casos. Então, é triste, como o colega vereador Beto falou antes, tivemos uma moradora à distância que ficou necessitando de UTI de sexta até domingo, conseguiu, mas infelizmente já era tarde e ela veio a falecer. Então, acredito que cada um tem que fazer sua parte neste momento. O momento inspira cuidados, temos que cuidar da nossa saúde, dos idosos e de quem tem comorbidades, para a gente tenha mais atenção neste momento, porque inclusive a nova cepa ela é mais agressiva, né? Então deixo aqui este recado, parabenizo a todos os profissionais da linha de frente, não apenas médicos, enfermeiros e técnicos, mas como o próprio colega vereador disse, o argentino, os professores também que iniciarão essa da rede pública, das creches, que iniciarão nesta semana as aulas, né, presenciais. Está acabando meu tempo, só vou utilizar só mais um minutinho para concluir. Reforçar ainda, e ontem, né, na nossa comissão ficamos aqui por horas, quase 3 horas, discutindo todos os gastos do Covid, não apenas da gestão passada, né, 2020, mas também como dessa gestão. A gente apontou os gastos, que inicialmente ainda não são tantos, né, mas ainda discutimos os itens da atual gestão. Fizemos diversos apontamentos e a gente vai voltar a estar questionando o poder, a prefeitura, o poder executivo. Uma parte, presidente. Claro. Também salientada a audiência pública que teve ontem sobre a apresentação das contas do terceiro quadrimestre da saúde, onde falaram onde foram os gastos, onde não foi, o que tinha e não foi gasto, quanto que ficou. Interessante comentar também, presidente. Isso, exatamente. Foi transmitido pelas redes sociais da prefeitura, né, as prestações de contas, tanto do terceiro quadrimestre num geral e em especial também da saúde. Então era isso. Uma boa noite a todos, em especial a quem nos assiste pelas redes sociais. Muito obrigado. Pega os trabalhos ao presidente. Colega vereador Yuri Campos está autorizado a utilizar a tribuna. Cumprimento o presidente João, colega Beth, demais vereadores, funcionários e colegas da casa e as pessoas que nos acompanham pelas
redes sociais. Primeira situação que eu trago hoje, que é preocupante, né? Já comentando com os colegas vereadores, a questão de loteamentos da nossa cidade, que nos últimos anos foram abertos desenfreadamente, né? Ocasionando daqui a pouco até a situação de um mau serviço prestado por não ter condições, né? Questão de escolas, hospitais. Dentro disso, né, a gente procurou com o jurídico da casa uma lei municipal de 83, se eu não me engano, né, e encaminhou a secretária de Planejamento Urbano, a Laura, para a gente tentar, então, dentro da legalidade, enfim, o prefeito atuar para tentar barrar alguns loteamentos aí que só crescem, né, e a nossa estrutura pública, os serviços públicos, se mantêm os mesmos. Dentro disso, na questão de loteamentos, eu trago também a situação que hoje eu e o colega vereador Jacó acompanhamos no Campo Grande, né? A ligação entre a travessa e os cardeais, né? No loteamento Sabiá, uma ligação entre os loteamentos ali onde que provavelmente não teve fiscalização, e acredito que sejam 50 metros nessa, Jacó. Sem o calçamento, então, o mato tomando conta, né? Enfim, então isso também implica que é aberto o loteamento, acabou a obra, passa para a prefeitura, né? E a prefeitura toma conta. E a estrutura pública, como comentei, é a mesma de anos atrás. Hoje também, então, estive visitando a Secretaria de Obras, tanto aqui do centro quanto a sub do Rincão. Uma situação que me chamou a atenção e comentei com os responsáveis, né? Hoje, infelizmente, os nossos carros, enfim, os equipamentos estão sucateados da Secretaria de Obras. Para vocês terem uma noção, vereadores, e pessoas que nos acompanham, não tinha nenhuma retroescavadeira disponível. Das 4 que a gente tem, nenhuma disponível, todas para o conserto. Todas em mecânica, que não tem condições de uso, né, para rodar aí na cidade. Isso então acaba implicando aí, né, no atraso dos serviços prestados à nossa comunidade. Também tive acompanhando a questão da rótula, como o colega Beto comentou. Enfim, ainda está em estudos, é provisório, né? De ontem para hoje já passaram a questão, fizeram uma rótula já com cubos ali de concreto, né, para tentar melhorar a sinalização. Então a gente está acompanhando também de perto essa situação, onde eu cruzo ali todos os dias, 3, 4 vezes por dia. Entrando na questão da pandemia, a gente recebeu muitos questionamentos, acredito que eu e os colegas também, né? Ontem teve uma live esclarecedora do nosso prefeito, e aproveitando, já parabenizo ele pela posição firme, né, em relação ao decreto do governador, onde manteve muitos serviços, enfim, prestados para a comunidade, onde estive falando com principalmente donos de restaurantes aqui da cidade, que estão muito preocupados que se fossem fechar, dessa vez seria definitivo, né? E tenha consciência, e acredito que não é no comércio, não é no restaurante que circula o vírus, né? E sim nas aglomerações, né, encontros desnecessários que acontecem, né? E já faço um apelo à Secretaria da Segurança Pública e ao prefeito, né, por uma maior fiscalização nessa situação. E também comentando sobre a pandemia, estive conversando com o pessoal da saúde, né, onde estão todos em alertas, como o colega vereador João comentou, que os casos aumentaram, onde a gente tinha 2 ou 3 pessoas com vírus ativos na cidade, hoje já passou para mais de 20, né, circulando na cidade, segundo o prefeito. E também o aumento, né, descontrolado da questão dos leitos clínicos. E também, então, solicito um espaço de liderança, presidente. Concedido. E também a questão dos leitos de UTI, né? Infelizmente,
A gente acompanhou a questão da moça do Campo Grande. E pela demora, acredito eu, veio a falecer, né? Importante frisar que a regulação dos leitos de UTI se dá por conta do Estado, né? E não do município. Peço, né, nessas situações, que quem puder se cuide, pra gente aí conseguir sair logo dessa. Tá certo? Desejo a todos uma ótima terça-feira, restante terça aí, e obrigado por nos acompanharem. Obrigado, colega vereador. Vereador Décio Hansen. Boa noite ao nosso presidente, à vereadora Beth, aos demais vereadores, servidores da casa e aos que nos assistem em casa nesse momento. Bem, eu durante os últimos dias, Décio, aliás. Fala um pouquinho mais perto do microfone só. durante os últimos dias venho conversando bastante com a iniciativa privada do município, os investidores da cidade, a iniciativa privada em si, e a preocupação desse pessoal é bastante grande, porque a perda do ano passado foi gigantesca. Esse ano, mais um ano, a gente está entrando numa situação instável e essa situação toda nos preocupa bastante. E sabe que quem trabalha na iniciativa privada, no ano passado teve uma perda acentuada nos seus ganhos e esse ano, pelo que se percebe, novamente vão entrar nesse ritmo. E aí vamos para o outro lado da moeda, onde quando se olha o nosso custo de vida hoje é altíssimo. E mais uma vez a gente está entrando na época de pagar os impostos, que é uma necessidade de cada município, enfim, do estado, da nação em si. E a situação a gente vê com bastante preocupação, porque quem hoje precisa trabalhar para levar seu sustento para casa, chegar no final do mês, não conseguir pagar suas contas, e a gente nota que, acredito eu, que mais de 60% da população, das famílias brasileiras, estão endividadas, é bastante preocupante. Então, eu acho que vai acentuar esse ano aí, tenho certeza que vai acentuar, porque, infelizmente, parte da população, e não é esse pessoal que está pagando as contas em si, está deixando de se cuidar, está aumentando o problema do país, e isso é muito preocupante. Então, nós temos que, eu acho que está na hora de nós realmente se preocupar, o órgão público fazer a sua parte, e o povo em si, principalmente o povo em si, colaborar bem mais do que está fazendo. Porque não é o comércio, todo mundo, o pessoal já levantou aqui, não é o comércio, não é a indústria que está fazendo com que o vírus se gire mais rápido aí na cidade e aumente o número de casos. Está na hora de nós se preocupar. Quem esteve no centro da cidade no final de semana viu que teve problemas na cidade, sim. Eu acho que não é necessário, podemos se cuidar um pouco mais para que o comércio consiga trabalhar, para que a indústria consiga produzir e a roda gire. E nós precisamos disso. Com certeza que cada um que trabalha e tem que levar seu sustento para casa, sabe da dificuldade. E quem tem criança em casa, muito mais ainda. Então, é preocupante, vamos se cuidar. E hoje, nós temos uma preocupação muito grande em nossa cidade, em também não perder seu percentual de ganho. A prefeitura também precisa, o órgão público precisa, o funcionário público precisa. Que a roda gire e vamos trabalhar para que amanhã estejamos todos bens. A todos uma boa noite e a quem nos assiste em casa, uma boa semana. Obrigado, vereador. Próxima vereadora a fazer uso da palavra, vereadora Beth Gribler. Não farei. Muito obrigado. Então, próximo vereador, Jacó Imig. Cumprimento o presidente, mesa, casa, cumprimento os colegas vereadores, funcionários da casa, a comunidade que nos assiste pelas redes sociais.
Hoje eu venho falar principalmente da importância da atuação do nosso executivo, principalmente na pessoa do nosso prefeito, que se envolveu bastante desde sexta-feira com essa questão da bandeira preta, que assustou a todo mundo, que deixou a comunidade praticamente em pânico. A gente conversava com os empresários, com o pessoal da indústria, do comércio, como é que vai ser segunda-feira. O pessoal está no ponto de não suportar mais uma parada geral. E como a gente sempre defendeu, e eu defendo particularmente, acho que o lockdown não é a solução, ele pode ajudar, mas ele não resolve. E aonde as pessoas talvez estejam mais protegidas é quando elas conseguem chegar no seu estabelecimento do trabalho, cumprir suas tarefas, onde elas chegam, medem a temperatura, onde se ela tem qualquer sintoma, ela tem um médico para atendê-las e são cumpridos os protocolos da melhor forma. Então, temos que parabenizar, porque desde sexta de noite, sábado, já começou a sair notícias, o pessoal reunido, conversando, não vais brigando em conjunto, definindo protocolos para ver como é que podia fazer, para flexibilizar. E aí a compreensão do nosso governador também de aceitar isso, porque ontem estava bem difícil, estava não querendo ceder, mas eu acho que por bem de todos, da comunidade, assim as coisas vão continuar andando e vamos ter que cuidar. O assunto é sério, tanto a nível de economia quanto a nível de saúde. A gente sabe que está precário, está difícil, estamos passando dificuldades. Hoje escutei uma fala de uma médica de Porto Alegre, onde ela no fim ela entrou nos prantos porque ela disse que ela estava fazendo um depoimento que ela não gostaria de fazer. E eles tiveram que optar por vidas hoje. Tiveram que optar por quem seguiria para a UTI e para quem ficaria no corredor esperando o pior acontecer. Então, gente, quem não tem o que fazer, fica em casa. Mas não vamos se expor, não vamos ir contra os princípios. A gente pode não ter pego ainda, mas ela pode, o Covid pode pegar, ela pode ser forte, ela pode ser fraca. Para alguns não acontece nada, mas nós não temos necessidade de chorar mortos por descuido nosso. Então é um apelo que eu faço. A gente atua junto com a saúde, trabalha com o pessoal, só que tem uma coisa, os médicos muitas vezes não têm mais recursos, a saúde não tem leitos, o gerente não consegue regular. E aí não adianta Facebook, não adianta reclamar, não adianta cobrar de ninguém, quando a culpa é nossa. Vamos evitar isso. Uma festinha pode esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas vamos fazer ela com alegria, com vontade e com segurança. É isso que eu peço. Eu acho que é uma chamada que nós temos que fazer, é o que nós precisamos e realmente para a vida continuar. E quando falta alguém sentado na mesa, é ruim. Eu brincava com meus colegas vereadores que no dia 1º de janeiro eles não conseguiram tirar foto de todos os vereadores. Eu estava com Covid e depois tivemos que tirar foto depois. Poderia não encher essa foto comigo. Então, a gente está perto, a gente cruza. E nós temos gente perto de nós, todo dia passando por esses problemas. Uns, vamos usar o bom português, se safando, outros passando mais trabalho e outros ficando pelo caminho. E a gente diz, coitado, não conseguiu UTI. Não precisava ter chegado no UTI. Nós temos que tentar evitar isso. Às vezes nós não conseguimos. E as escolas estão voltando, escola infantil é um risco, é um problema. Eu acho que temos que ter todo o cuidado. E aí parte de nós que levamos nossos filhos lá, para ter esse cuidado, porque nós podemos contagiar também de dentro de casa para fora, como trazer o contágio para dentro. Gente, hoje era isso. Muito obrigado. Agradeço a todos que nos assistiram e uma boa noite. Obrigado. Próximo vereador, Douglas Bittencourt.
Boa noite a todos, em especial senhor presidente, os funcionários da casa, vereadores e o pessoal que está assistindo pelas redes sociais. Queria elogiar a ida do prefeito ao hospital semana passada. Ele foi lá de repente, né, sem avisar. Muito bom isso, ele pode ver a realidade muitas vezes. Quando a gente faz uma colocação aqui que a população reclama de falta de atendimento, de alguma coisa, ele pode verificar com seus próprios olhos, né? E que continue assim, ele colocou nas redes que vai continuar, e nós também aqui possamos fazer isso também, né? Certo dia de noite, ir lá verificar como é que tá, né? No sentido de auxiliar também a fiscalizar essa parte. Ontem a live explicando, muitos comerciantes, donos de restaurante me perguntando, eu falei, espera que ele vai dar uma posição. Espera, aguarda, né? Tá todo mundo ansioso. E no fim ele deu a live, deu explicação, botou a cara. O que faltou ano passado, talvez mais explicação, que a minha referência como cidadão ano passado era a prefeita Fátima de Novo Hamburgo. Ela dava live, explicava, né? Acalmava a população. E essa semana o prefeito fez isso e a população gostou. Não tem como agradar todo mundo, realmente a pandemia está aí, né? Eu estou perdendo, faz 5 semanas que eu perco alguém conhecido. Realmente, final de semana agora, todos aqui conheciam, né? A moça que faleceu por falta de UTI. Temos que nos cuidar. Máscara, álcool gel e etc. Hoje fui verificar a rótula do Campo Grande, né? Tá ficando bom lá. A população realmente reclamava dos acidentes. Alguns caminhões estão com alguma dificuldade, mas aquilo ali vai ficar 60 dias, né, provisório, para se adequar. Se tiver que dar uma recuada ou melhorar, eles vão melhorar. Teve também a reunião dos empenhos do Covid, da gestão passada e início dessa. Realmente, igual o vereador Antônio colocou, gastar 22 mil em publicidade, sendo que a Globo estava a torto e direito, né, mostrando a realidade, com 24 horas falando do Covid, eu achei desnecessário. Teve outros apontamentos também que a gente fez, nós os outros vereadores, né, para ter uma explicação maior de quantidade, que tinha coisas que não tinha quantidade, né, a gente precisa saber, está em cima. Tem a questão dos loteamentos que o vereador Yuri também colocou. Realmente, a gente ficou sabendo de um loteamento que está querendo colocar um lote grande, né? Olha, complicada essa situação. Quanto mais pessoas, mais usam o sistema público, mais escolas. Não sei se a cidade está apta, né, a arcar com isso. Temos que avaliar. No mais, era isso. Pessoal, usem máscara, álcool gel, né? Quem tiver que trabalhar, trabalha. Quem tiver que ficar em casa, fique, mas tem que se cuidar, tá? Uma boa noite, um bom retorno aos seus lares e uma boa noite para quem está em casa. Obrigado, vereador. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada esta sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 2 de março de 2021, às 19 horas. Bom retorno aos seus lares e uma boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais.